Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria, que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência de estudos, lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Nós vamos estudar com base no texto de 2ª Carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Os nossos tópicos falam sobre a Bíblia e o espírito desta era. No 2, a Bíblia e o politicamente correto. A Bíblia e o outro evangelho. Finalizando a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. De acordo com o nosso comentário, nós estamos estudando sobre a relativização da Bíblia. É bem verdade que Deus ele trata com os pecados de forma real e não ilusória, e não de forma relativa. Então, assim como aconteceu no Antigo Testamento com os pecados de Israel, que as nações atualmente revivem esses pecados, todas as nações da terra que terminarão com a falta da luz do sol e das estrelas e também da lua, de forma que as nações estarão, nesse final de tempo, em um cativeiro de maldades. Serão dias de blasfêmia, de obras, de falsos ensinos, destruindo todos os fundamentos da vida humana. Como nós estamos estudando, as sutilezas que são contrárias à família, à educação, à fé, à justiça, leis divinas, bíblicas, sobre a ética. Enfim, a obra do relativismo já está sendo feita e divulgada de forma cruel em todas as áreas da sociedade, inclusive no meio social através da internet. Hoje pelos canais de comunicação em massa e também nas instituições e partidos políticos. Conforme nós temos na nossa lição Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, nós não devemos dar ouvido se levantar no meio de nós, ou até mesmo o anjo que se diz de Deus, pregar um outro evangelho. Porque existe tanto homens falsos como também anjos caídos em trevas. Esses anjos, de acordo com Gálatas 1, versículo 9, eles aparentam ser originais, que traz uma mensagem com aparência de legítimo, mas são anjos totalmente caídos em trevas, que sabem como se manifestar, até de forma parecida, como se fosse um anjo original de Deus, anjo de luz. Mas nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos ensina com sabedoria a discernir tudo. O falso evangelho não tem limites. O falso evangelho não tem padrão, nem barreiras de disciplina. Nós estamos falando de um mundo relativista, que vai além, que exagera, que extrapola, que quebra princípios do que é verdadeiro, do que é genuíno e do que é evangelho cristão. Então o evangelho de Deus tem princípio, não muda, é imutável, tem ordem, tem limite, tem disciplina. Todas as pessoas que querem servir a Deus devem submeter-se a este evangelho. Nós não somos capazes de tal ponto de ser juízes e bater o martelo e afirmar que isto que está na Bíblia é incorreto. É a Bíblia de contrapartida que nos julga se somos corretos ou se estamos errados. Nós não somos juiz da Bíblia. É a Bíblia
que nos julga. Foi Jesus quem disse: é a minha palavra que a julgará. Então, é o evangelho da ética, da educação que Cristo nos ensinou. Se nós mesmos, ou até um anjo do céu, formar conceitos relativistas, é anátema. Romanos 12, verso 2. Não vos conformei com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Transformai-vos por quê? Porque a renovação do nosso entendimento não é render-se a conceitos relativos do mundo caído que jaz no maligno, que está nesse sistema cheio de hostes espirituais da maldade. Então a renovação é da nossa mente, que é uma preparação para o cumprimento das promessas de Deus. Todas as promessas que Deus tem para nossas vidas. Então, a renovação da nossa mente é um preparo mediante a obediência à sua palavra. Amém? Então nós temos aqui, na nossa lousa, primeiro texto analisado, está na nossa lição, Isaías 5, versículo 20. Ai. Então, o conselho de Deus, mediante esse texto. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, daqueles que tornam amargo em doce e o doce em amargo. Então nós temos o começo dos ais, dos juízos de Deus, a partir de Isaías capítulo 4. São 7 ais. E um desses acontece aqui em Isaías 5 e 20. Então eles estão exatamente convertendo aquilo que Deus determina como bem e como mal. Então, ai daqueles que ao bem que Deus disse chamam mal. E aquilo que Deus chama de mal, esses do espírito desta era dizem que é bom, o que é mal diante dos olhos de Deus. Então, Isaías capítulo 4 começa um grupo de ais. E há 7 ais da parte de Deus, e um deles está em Isaías 5, verso 20. Aqueles que permitem ao mal chamar o bem, e o que chama o bem de mal. Então, vejam a duplicidade. Está em, vamos lá aqui, Salmo 119, versículo 13, veja o texto, leia. Deus aborrece a duplicidade, que é uma ideia, um sinal de relativismo. Por quê? Porque Marcos 5,37, o vosso falar seja sim, sim. Quando for não, tem que ser não. O conceito relativista são conceitos que mudam, que não há verdades, que não há absolutamente um conceito moralista. Eles mudam de acordo com opiniões. Então, é centrado no homem. Marcos capítulo 5, versículo 37, fala da verdade, que deve ser sim. E se for mentira, deve ser mentira. Não podemos ser de duplicidade. O relativismo é uma armadilha de procedência maligna. O mundo jaz do maligno. Então eles convertem a verdade de Deus, bem, em mentira, mal. É o espírito desta era. Viu? Olha aí, está tão claro que o espírito deste mundo, o espírito desta era, é o espírito deste mundo, trazendo novas leis que mudam as leis já regulamentadas por Deus na Bíblia. Eles mudam porque eles querem libertinagens, reivindicações imorais. Eles atentam contra a natureza, aquilo que é natural. Enfim, eles estão em completa rebelião. Ele é contra o que é são
o que é bem e o que é natural. Então, aquilo que é escuridão transforma-se, pelos seus conceitos de espírito desta era, em luz. Então, mudanças das leis, mudando os bons costumes, o conselho de Deus, enfim, as leis. Deus falou de 7 ais. Ai. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Devemos aprender a não ir além daquilo que está escrito. Nós não precisamos ir além daquilo que está escrito, ok? Agora veja que a parte da relativização, ou aquilo que é relativo, significa, de uma maneira, veja aqui uma casa, desconstruir, tirar o teto, tirar o edifício, ou seja, as paredes, ok? E tirar a base. Enfim, seria desconstrução daquilo que está construído. Jesus disse, em verdade vos digo. Então eles desconstroem a verdade, fazendo com que ela seja mentira. Desconstrução de uma casa. Tirando telhado, tirando estrutura, tirando base. Desconstrução de verdades já estabelecidas. Viu? Por quê? Porque eles acreditam em outras verdades. Para as mesmas coisas. Diz que não há um absoluto, que não há um juiz que determine que isto não pode ser mudado. Que não há uma verdade absoluta. Eles acham que não existe. Tudo é formado por opiniões. Não tem juiz que determine o assunto. Que não há nada completo. Isto é o relativismo. E existe vários relativismos entre as suas ideias. Existe o cultural, existe o relativismo religioso. E entre esses relativismos, vamos ver alguns mencionados. Então, tomamos por base o que é cultural. Os que praticam o relativismo, eles pegam uma parte da cultura do Brasil e relativiza em relação à cultura, por exemplo, de povos árabes. E com isso eles mostram que no Brasil, se uma mulher anda com a barriga e as pernas descobertas, lá no povo árabe não pode isso acontecer por causa de uma cultura. E ele diz que é relativo à cultura. Então, o relativismo cultural, eles dizem exatamente desta forma, que é relativo à cultura. E eles pregam que ninguém está errado. Este é o problema do relativismo, a incoerência daquilo que é verdadeiro e daquilo que é errado. Como eles crêem em opiniões e que não há uma verdade e que as coisas podem mudar pelas opiniões, então eles dizem que todas as situações dependem do indivíduo e da cultura. Eles são, desta forma, relativista, que até mesmo querem justificar o aborto, a eutanásia e até mesmo a prática do homossexualismo. Entre outras, por exemplo, o roubo. Então, o relativismo, de uma forma cultural. Agora nós temos o relativismo religioso. Eu tenho um cultural e tenho um religioso. Então, o religioso, eles tendem a eliminar dogmas, verdades, e reduzir ao bem-estar da pessoa. Ou você já viu aquelas pessoas que dizem que, independente de ser uma religião A, B ou C, você estando bem,
Você tendo Deus, eles dizem assim. Isso é relativismo religioso, é um perigo. Todos servem a Deus. Todos caminhos servem a Deus. Eles pregam o bem-estar. E que está na religião A, B ou C, isto é relativo. Por quê? Porque se todos têm a mesma espiritualidade de uma forma geral, e que todos falam de Deus, então não precisa ninguém ser contra ninguém, já que tudo é relativo à espiritualidade. Então, o relativismo religioso, ele tem as religiões como uma rede de supermercados. Supermercados, onde qualquer uma religião tem, quando ele quer comer alguma coisa espiritual, ele acha na prateleira. Como as religiões, de acordo com o conceito relativismo, é tudo igual. O que importa é buscar Deus, é estar bem. Esse é o conceito relativismo e é muito perigoso. Na Bíblia há uma só verdade para todos. Não depende de julgamentos pessoais para validar o que é certo e o que é errado. Não é o homem que julga a Bíblia, é Deus, pela sua palavra, que julga todas as coisas, inclusive o homem. Não depende de pessoas para pessoas e nem de cultura. Somente a Bíblia, ela é de uma forma universal. E sendo ela universal, ela é divina. Ela é imutável, inerrante. Ela é a palavra infalível da boca de Deus. O relativismo é incoerente, por quê? Porque depende de cada opinião. Cada um pôr as suas opiniões. E estão com isso levando, banalizando tudo em relação ao que é certo e o que é errado. Então a intenção do relativismo é fazer com que a Bíblia deixe de condenar outras pessoas. Deixe de haver um inferno. Deixe de haver separação entre bode e ovelhas. Com isso, eles acreditam que não se pode condenar pessoas por ser diferentes uma das outras, porque acham que é relativo. Exemplo de frase relativa. Por exemplo, a beleza está nos olhos de quem vê. Você já viu essa frase? Então a ciência explica que a beleza dos rostos, do rosto, está na simetria, onde quanto mais simétrico as medidas forem, mais beleza esse rosto tem. Mas o que é relativo, eles dizem, eles conseguem ver beleza aonde mesmo ninguém consegue ver, nem mesmo a ciência, porque acha que tudo é relativo. Para o relativismo não existe um padrão. Interessante. Que a verdade não é superior e que muda ao passar do tempo e que não é absoluta, mas mutável. O relativista, ele trabalha com pontos de vista, dizendo que tudo é válido. Qual é a sua opinião sobre o assunto? E ficam catando as opiniões para ver quais as melhores que podem ser encaixadas. Ele sugere conceitos a respeito da Bíblia, que atuam contrário às verdades absolutas. Se a Bíblia é inerrante, é infalível, eles contra-atacam aquilo que é bem, levando ao mal. Aquilo que é mal, dizendo que é bom. Então este é o espírito desta era. Induz líderes, não aceita as verdades absolutas. Não é bem assim, vamos sentar, vamos conversar. Esse não é bem assim, já são introduções de relativismo do assunto. Porque eles querem estudar com pontos de vista relativo. Olha, a Bíblia tem 4.000 anos de existência. Nós estamos há 4.000 anos que a Bíblia foi escrita. Então não pode ser a mesma coisa.
eles estão relativizando a Bíblia pelo tempo, que uma cultura lá é diferente da hoje aqui, e que as verdades de lá não pode ser a mesma daqui. Eles querem deixar a Bíblia de lado, de ser um referencial do que aquilo que o reino de Deus tem princípios. Assim como é a compreensão da Bíblia que nós temos a respeito do reino de Deus, de uma forma absoluta, eles contra-atacam de uma forma relativa. E assim eles pregam e deixam que a Bíblia seja de ser uma referência para cristãos. Viu? E cada interpretação que eles têm da Bíblia são opiniões e deve ser válida. Esse que está o problema. Não havendo quem decida qual interpretação está correta ou errada, se já tudo é relativo. Então esses são os pensamentos de liberais teólogos ou teólogos liberais. Porque o relativismo, humanismo e liberalismo estão dentro de um saco só. Que utilizam a Bíblia, mas afirma que tudo é relativo. Usa traduções ao seu bel prazer. Eles ficam afirmando que não pode a Bíblia ser identificada como palavra de Deus, inerrante, para todas as épocas e povos. Um exemplo claro disso é o tema da homossexualidade. A Bíblia que trata deste assunto, e eles são relativistas, e do ponto de vista cultural que eles têm, querem relativizar este assunto, o que eles pensavam, dizendo eles, a respeito do assunto da homossexualidade na antiguidade, como é relativo ao tempo, há 4.000 anos, eles dizem que não pode ser a mesma coisa. E que, a respeito desta questão, um livro de história de 4.000 anos atrás não pode impor a uma sociedade moderna os seus pensamentos como absolutos, e que eles pregam que a verdade ela tem a parte relativa e que pode mudar, e todos os outros assuntos polêmicos que são também tratados na Bíblia, eles também, na concepção deles, são relativizados. Por exemplo, a questão da imoralidade, da prostituição, a questão da honestidade, entre outras, tudo está aberto ao que é relativo. É um perigo do espírito desta era, relativizar o bem e o mal. É uma realidade clara nos dias de hoje, na sociedade moderna, esta parte da relativização da Bíblia. Os cristãos têm um grande desafio continuar pela fé, crendo que a palavra de Deus é eterna, imutável. Hebreus 13:8. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é a mesma, para todas as épocas e para todos os povos. A Bíblia é a única palavra que tem leis, que determina, que tem conceito, que determina, que fala o que é pecado e o que não é, o que é santidade. Não depende de interpretação humana, ela interpreta por si mesma a sua mensagem. Glória a Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Glória a Deus. Amém? E conforme a nossa leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o versículo 17, ok? Nós temos a menção de que nós devemos perseverar naquilo que aprendemos. O que é perseverar? Não mudar, viu? Porque a perseverança é uma longa estrada que deve ser estabelecida sobre o aprendizado originário da palavra de Deus. E a sua origem é Jesus. Ele é a palavra inerrante. Ele é o verbo encarnado. De acordo com, no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isto aqui que eu amo. Glória a Deus. As leis. Salmo 1, verso 1. Medita de dia e de noite na lei do Senhor. Para que o justo escape do mau caminho do ímpio, não se assente na roda dos escarnecedores e nem se detém, e nem fica ouvindo exatamente essas coisas escarnecedoras. A Bíblia é superior a qualquer livro jamais escrito. A Bíblia possui o mais vasto conhecimento, viu? Entre eles, astronômico, científico, de todas as espécies, conhecimento morais, espirituais, cronológico, temático, físico, biológico, equilibrado pelo Espírito e é verdadeiro. A Bíblia é o livro mais honesto, porque não encobre nenhuma só situação de pecado de homem algum. Antes, ela utiliza estes homens, quando eles pecam, e registra para ensinar como podemos viver livre desses pecados. Então a Bíblia é um livro inspirado por só uma mente, a divina. Por isso seus escritos e ensinos estão harmonizados, sem contradições. A Bíblia tem leis de interpretação. Esta é regra fundamental para entender ou interpretar a palavra do nosso Deus. Um texto explica outro texto, porque Deus é o próprio intérprete ou intérprete da sua palavra. Na Bíblia, como em qualquer outro livro, há duas maneiras de interpretação: a interpretação literal e a interpretação figurada. A Bíblia tanto é como ela tem a boca de Deus falando. Ela é e contém. Ela é a palavra de Deus e contém a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, ela é e contém. Nem tudo que está escrito na Bíblia procede da boca de Deus. Aquilo que foi escrito e canonizado é o registro. O registro é inspirado e o que foi escrito, às vezes, é a narrativa daquilo que foi. Por exemplo, um ímpio, uma incredulidade de Tomé, as falas de Judas Iscariotes, anjos caídos falando, o próprio diabo falando. Todo esse registro é inspirado. Por isso que ela é a palavra de Deus. Mas também ela tem uma boca de Deus falando no meio das palavras registradas e inspiradas. Deus também fala por meio da sua palavra. Glória a Deus. Então, vemos na Bíblia palavra procedente da boca do incrédulo Tomé, de um angustiado Pedro, de espíritos malignos, dos amigos de Jó. Mas suas palavras, seus pontos de vistas e seus questionamentos não foi Deus falando, mas os registros de cada um deles, até mesmo de um ateu, conforme o Salmo, diz honesto no seu coração não a Deus. Então, foi inspirado o registro do ateu. Interessante. Como a inspiração é divina, então toda a palavra ela é de Deus. A palavra de Deus. Mesmo ela sendo a palavra de Deus, com toda a narrativa, entre todas as falas, nós temos a boca de Deus falando. Ela é, na sua inspiração, e contém a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O registro daquilo que eles disseram faz parte do conteúdo bíblico e estão ali para que tiremos nossas lições, pois Deus não esconde os desejos e os pecados, as ansiedades, os erros e os acertos do homem. Mas somente a palavra de Deus é que procede da boca de Deus, que nos pode dar vida. Glória a Deus. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeitamente maduro e qualificado integralmente para toda boa obra. Então, os ensinos da palavra de Deus mostram integralmente a vida dos homens que Deus escolheu para, através dos seus erros e acertos, revelar lições do seu maravilhoso propósito com todos os homens.
debaixo de regras da palavra infalível de Deus, milhares de pessoas e centenas de gerações têm experimentado o único caminho ético, espiritual, estreito e eterno que nos conduz a um caráter santo e santificado para operar em toda boa obra. Amém? Nós vamos dar continuidade em sequência. Nós temos uma nova aula que vamos fazer, certo? Aqui, vamos aqui, ó, nosso zap. Nós vamos dar continuidade a uma nova aula chamada de aula extra. Você entra aqui, 85 DDD, né? 991 28 12 60. Ok? Esse é o nosso zap. Também o nosso Pix para contribuir. E vocês vão receber todas as aulas que estão gravadas. E vamos gravar até o final do trimestre e enviar para todos vocês que entrarem no zap. Ok? Deus abençoe. A paz do Senhor. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito amor. Amém.